quinto lugar do nosso Top 20. Seguindo os passos da Finlândia, a Suécia indicou que também irá pedir para entrar na OTAN. O governo sueco entregou ao parlamento o relatório em que defende que o país passe a integrar a Aliança Militar Ocidental e indica que deve apresentar candidatura na semana que vem. A ministra de Relações Exteriores do país afirmou que a Suécia está pronta para abandonar a neutralidade e que a entrada na OTAN vai estabilizar conflitos no Mar Báltico. Será? É o que eu quero saber agora dos nossos comentaristas, porque é hora de inserir opinião no nosso Top 20. Hoje, conosco, Roberto Mota e Diogo Schelp. Sejam bem-vindos. Bom, um dia depois de a Finlândia anunciar a entrada na OTAN, como eu acabei de dizer, a Suécia indicou o mesmo hoje. Dois países que até então eram neutros. A Rússia, por sua vez, já prometeu retaliações em ambos os casos. Roberto Mota, começo hoje com você. Por acaso a invasão da Rússia à Ucrânia acelerou este processo, essa vontade de outros países vizinhos de entrarem na OTAN? Bom dia, Kalina. Bom dia, Diogo. Bom dia a toda a audiência. Kalina, aí a gente tem uma situação onde causa e consequência se confunde, né? Muita gente, muitos analistas dizem que a expansão da OTAN teria provocado a reação de Vladimir Putin e esse movimento dele de invadir a Ucrânia. Quando você olha aquela região ali, tem uma história muito conturbada, né? Por exemplo, a Finlândia, que tem uma fronteira enorme com a Rússia, ela sofreu uma tentativa de invasão por parte da Rússia no início da Segunda Guerra Mundial. Depois ela se uniu com a Alemanha nazista para combater a Rússia. Depois ela se uniu com os aliados, onde estava a Rússia, para combater a Alemanha nazista. Então é todo um passado, uma história muito conflituada aí. Eu e muita gente não vê com bons olhos essa entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. É difícil imaginar como é que isso pode contribuir para uma solução pacífica para esse conflito. Sempre lembrando que a Rússia é uma potência nuclear, tem 5.000 ogivas nucleares ainda no seu arsenal. Então, esse movimento de armar as partes que estão participando do conflito não vai levar à paz no curto prazo. Diogo Schelp, os dois países podem sofrer o que hoje vive a Ucrânia? Boa tarde, Kalina. Bom dia, né? Kalina, Roberto, a todos que nos acompanham. Olha, é muito difícil que isso aconteça, pelo simples fato de que a Rússia está enfiada em um atoleiro na Ucrânia. A Rússia esperava ter uma guerra muito mais tranquila, depondo o governo ucraniano, e não é o que aconteceu, não foi o que aconteceu. A Rússia agora está ali com bastante dificuldade para cumprir até seu segundo objetivo, né, quando refez ali sua estratégia de ocupar e dominar o leste ucraniano e o sul, ali o litoral com o Mar Negro. Quando se fala que a OTAN estava expandindo-se em direção à Rússia e por isso a Rússia tinha ali um argumento legítimo para fazer essa intervenção militar, desconsidera-se a soberania desses países, a vontade desses países de se aliar à OTAN. Porque parece que a OTAN estava expandindo-se como sem fazer algo que aqueles países quisessem. E não é verdade. Esses países, eles buscaram a OTAN, a gente fala aí dos países do leste europeu principalmente, eles buscaram a OTAN porque percebiam a Rússia como uma verdadeira ameaça. E a invasão da Ucrânia confirmou essa percepção. Tanto que, se você pegar as pesquisas de intenção as pesquisas de opinião da Ucrânia em relação à entrada na OTAN, ela foi aumentando desde 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia e anexou a Crimeia. A partir de então é que os ucranianos passaram a perceber de fato a Rússia como uma ameaça e passaram a ver a OTAN como um escudo necessário. Como a Finlândia e a Suécia estão tentando acelerar o processo de entrada na OTAN, é muito difícil para a Rússia conseguir impedir isso, fazer uma intervenção militar nesses países, porque, como eu falei, está enfiado num atoleiro na Ucrânia.